Salve, povo de Deus abençoado. Que bom estar com você em mais esse vídeo, em mais essa oportunidade que Deus está nos dando, amém? E eu vim em nome do Senhor dos Exércitos para trazer a palavra que sai do coração de Deus, que sai a palavra de Deus falando com você, amém? E em nome de Jesus, Deus vai te abrir a tua visão, para que você tenha uma visão espiritual, amém? Para que você possa vencer as tempestades. 1 Coríntios 2,14, o Senhor diz, ora, o homem natural, quem é o homem natural? É o homem que não é espiritual, amém? O homem natural, ele diz assim, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus, a gente discerne espiritualmente. Quando você tiver a oportunidade, medita nessa passagem, está lá em 1 Coríntios 2,14, amém? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucuras, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Então é isso, a palavra de Deus é assim, amém, amado? Por isso, em nome de Jesus Cristo, abra seu coração, deixa Deus operar, amém? Eu trouxe uma passagem aqui que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, vamos lá? Capítulo 27, se você tiver com sua Bíblia aí, aproveita, abre ela e vamos fazer essa leitura junto, porque ela é um pouco bem longa, para que a gente possa entender o que é que Deus quer falar comigo e com você dentro desse tema, amém? Por isso, em nome de Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e é bastante versículo, que diz assim, a partir do versículo 7, ó. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Depois de muitos tempos, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia e do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da vossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Amém? Então vamos nos abster até aí. Amados, nós vimos aqui uma situação muito preocupante. Paulo estava indo nesse navio preso. E Paulo era um homem de grande intimidade com Deus. E todos ali conheciam a fama de Paulo. Paulo era um grande pregador do Evangelho, um homem que dava a sua vida para defender a palavra de Deus. Um homem de muita fé, um homem de muita obediência, de muita submissão à palavra do Senhor. Então Paulo ele é um referencial para mim, para você e para todos os cristãos que amam a Deus, que amam a Jesus, que seguem a sua palavra. Então, amados, nós vimos aqui Paulo, ele era um homem de visão. Ele era um homem estratégico. Ele era um grande homem de Deus, uma pessoa do qual, quando falava, pela experiência, pela vida que ele vivia com Deus, a gente poderia escutar e obedecer como hoje a gente faz através da palavra de Deus. Amém? Então, amados, nós vimos aqui que esse homem, ele viu a situação caótica que eles iam entrar. Sabe por quê? Porque ele tinha uma visão espiritual. Ele enxergava muito mais além do que aquele comandante do navio. Muito mais do que aqueles colegas que estavam ali naquela navegação que iam enfrentar toda aquela dificuldade junto com ele. Então, amados, é muito importante. Às vezes a gente está ignorando pessoas espirituais que Deus quer usar na nossa vida. E a gente não dá ouvido. Às vezes, sabe o que acontece? A gente não dá ouvido para o pai, a gente não dá ouvido para nossa mãe, e a gente acaba entrando em emboscada, a gente acaba entrando em furada, a gente acaba comprometendo a nossa vida, até a nossa vida.
Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não escuta o pai, não escuta a mãe, não escuta uma pessoa que tem mais experiência de vida do que a gente. E aí o que que acontece? A gente acaba fazendo escolhas erradas, tomando decisões erradas. E aí o que que vai acontecer? Uma hora a conta vai chegar. Uma hora essa prestação de conta vai vir. E aí a gente vai ver o tamanho do prejuízo. E isso poderia ter sido evitado. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, deixa Deus falar ao teu coração. Tenha a humildade de receber e de falar, não, eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso ser um homem de visão espiritual, assim como Paulo era. Amém, queridos? Se você está passando por algum tipo de tempestade na sua vida, amém? Na sua vida financeira, no seu relacionamento, na sua saúde, etc. Creia que você vai vencer. Creia como Deus, se você continuar em Deus, se você continuar firme buscando a direção de Deus, você vai ser um vitorioso. Amém? Alguns podem até estar pensando em parar de lutar, mas há uma grande esperança para você. Mesmo no meio da tribulação, Deus está no controle de sua vida. Amém? O apóstolo Paulo viveu essa situação enfrentando uma tempestade. Devemos ter visão espiritual e não visão humana. Amém? O apóstolo Paulo havia advertido a tripulação de que se eles continuassem aquela viagem, está aqui, nós acabamos de ler, todos correriam o quê? O risco de morrer, mas aqui o que aconteceu? Mas o centurião, em vez de ouvir o apóstolo Paulo, amém? O que ele falava, ele seguiu o que? O conselho do piloto. Amém? O dono do navio. Paulo tinha uma visão divina, uma visão de Deus para a viagem, mas ele só tinha a visão humana daquelas pessoas. Muitas vezes é isso, querido. Você está buscando, sabe, resposta onde não deve. Você está, às vezes, seguindo o conselho que não deveria seguir. Amados, eu passei, olha, 36 anos da minha vida preso a uma religião. Por quê? Porque meu pai me ensinou isso desde criança. Que esse era o caminho, que esse era a vida. E depois, amado, de 36 anos eu descobri que não, que meu pai não tinha vivido experiência com Deus para falar de Deus para mim. Meu pai não tinha se convertido para falar de Jesus para mim. Ele falava, ele repetia aquilo que ele tinha ouvido o pai dele falar, que a mãe dele falou para ele. E assim, amados, a maioria das pessoas que seguem uma religião, elas seguem porque o pai era, a mãe era. Às vezes as pessoas falaram que era bom. Amados, religião não salva, religião não liberta, religião não transforma. O único que tem o poder para tudo isso é Deus através da sua palavra. Amém? Não é pastor, não é igreja, não. É Deus, somente Deus. Então para de ficar ouvindo barulhos aí, para de ficar ouvindo pessoas que não faz diferença na tua vida. Ouça o que Deus está falando ao teu coração. Comece a fazer suas escolhas. Muda essas escolhas que você está fazendo erradas e transforma elas. Só você que pode tomar essa decisão, mano. E Deus, ele não vai interferir se você não pedir. Deus não vai comprar essa briga se você não chamar pelo nome dele. Através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus, através da tua busca espiritual, você vai encontrar caminhos corretos, porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, amado? Então, em nome de Jesus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não se deixe levar por pessoas que não conhecem a tua vida, que não chora tuas tristezas. Amém? Mas Deus sim. Quando você está lá no particular do teu quarto, em cima daquela cama, triste, com aquela dor no coração, quem está lá dentro daquele quarto é Deus. E você pode chamar a Ele, convidar Ele para orar, para conversar com você, através da tua oração. Amém? Então, em nome de Jesus, tenha visão espiritual. Para de ficar ouvindo pessoas que estão te levando para a destruição. Às vezes a gente vê pessoas, sabe,
Tem um colega que levou ele para as drogas, ele continua agarrado àquela amizade. Ele continua indo por aquele caminho, sabendo que aquele caminho é um caminho de morte. Qual é o final disso, amada? A pessoa que se envolve com droga, se Deus não tiver misericórdia dela e arrancar ela daquela vida, o destino dela é o quê? É ir parar atrás das grades ou no caixão. Não tem outro caminho. Isso mesmo acontece, sabe para quê? Para aquela pessoa que chega todo final de semana, enche a cara de cachaça e briga dentro de casa, discute dentro de casa, vive estressado, ninguém pode falar nada com ele, que ele já leva logo para discussão, para confusão. Amém? Então muda. Não está dando certo desse jeito, esse caminho está te levando para o buraco, então muda. Muda de caminho. Vai para Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Não está dando certo essa religião, sai fora dela. Amém? Tem pessoas que ficam enganando a ele mesmo. Ele fica ali agarrado àquela religião porque ele não quer tomar uma decisão séria na vida dele. Ele não quer largar o pecado. Ele quer continuar ali agarrado àquilo e continuar, né, fazendo as vontades da sua carne, buscando prazeres dos quais são passageiros, que passa rapidamente. Amém? Hoje a gente vê, amados, muita gente caminhando por caminhos de morte. Em nome de Jesus, Deus, Ele te ama, Ele está te alertando nesse vídeo para que você não entre por esse caminho, para que você venha verdadeiramente fazer a escolha certa. Ele está te dando a oportunidade. Amém? Não se deixe levar pela voz do inimigo. O apóstolo Paulo estava aqui aconselhando aqueles homens. Olha, esse caminho vai trazer destruição para nós. Provavelmente até pessoas da nossa tripulação vai morrer. Avisou isso ao comandante. Mas o comandante, com a sua cabeça dura, com o seu orgulho, com a sua soberba, ele não quis ouvir a Paulo. E aí o que aconteceu? Deu no que deu. Se você continuar lendo o texto, você vai ver a situação que eles chegaram. Por quê? Porque o comandante foi cabeçudo. Quem sabe você tem sido cabeça dura? Deus tem que falar, Deus tem usado pessoas na rua para falar com você, no teu trabalho para falar com você, mas você continua anestesiado, continua levando a sua vida.